Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E desculpa os barulhos externos que vocês vão ouvir. Nossa, acho que eu vou falar. Já vou até deixar gravado já esse textinho pra vocês assim, ó. Não desculpem os barulhos externos, porque eu falo isso sempre, né? É raro quando eu falo. Até porque quando os cachorrinhos da vizinhança estão bravos com alguma coisa, ou sei lá, gato passando e os cachorros ficam latindo, né? Mas sei lá, seja por N motivos aí. Então desculpa se tiver alguns barulhos aí. Mas eu vou falar isso sempre porque, poxa, não nada melhor do que você avisar as pessoas que estão com seu fone de ouvido surround sound novinho comprado na Shopee. E você às vezes vai lá e ouve, nossa, eu já ouvi, chegou meu fone novo pela Shopee ou pelo Mercado Livre, aí você vai ouvir o primeiro podcast nesse fone maravilhoso, surround sound seu, e de repente tem 2 cachorrinhos latindo no fundo. Eita, mas acontece, né? E vamos lá, vamos manter nossa rotina aí. E as pessoas têm perguntado pra mim de uns episódios pra trás, que eu não consegui fazer a postagem por causa de viagem. Até tentei fazer um podcast passado falando que eu estava em viagem e tal, que eu não consegui mesmo achar um momento ali. Eu fiz um episódio passado que, para quem ouviu, eu estava no quarto do hotel e falei rapidinho a respeito de tô viajando, porque muita gente no Instagram perguntou para mim, né? Porque passa uma noite que não tem postagem, as pessoas acabam perguntando, e aí, né? E cadê o episódio? Tava esperando tal. E é uma rotina, na verdade, porque até eu gosto de fazer, não é nem porque as pessoas estão esperando. Agradeço todo mundo que tá aí e fala assim, pô, cadê o episódio? Mas eu gosto de vir falar com vocês, é uma coisa minha. Então, eu senti falta. Né? Passa uma vez que eu não consigo, né? Um momento ali que eu não consigo fazer a gravação, eu sinto falta, assim, porque é nosso papo sempre, né? Um papo diário aqui. Mas é legal. Vamos bater um papo aqui. E sabe o que eu tava pensando? As pessoas estavam comentando. Eu não tinha nada preparado, né? Até agora que eu sei realmente o que a gente ia falar, mas acabou de vir na cabeça, né? Vir na cabeça aqui. E eu tava pensando a respeito dos garments. Vamos falar sobre os garments? O que vocês acham? Vamos falar sobre os garments. E se você está ouvindo pelo Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, minha Nossa Senhora, minha Nossa Senhora, por obséquio, existe essa aí, né? Existe ainda no português, por obséquio. Se você quiser comentar, vá até o YouTube, naquela área bonitinha que tem assim, comentar, porque no YouTube é fácil, pô, dou coraçãozinho ali, né? E eu acho que é bem legal, porque a gente vai falar sobre garments hoje, então. Já acabei de ver que o assunto aqui a gente vai falar sobre isso. Então, às vezes você tem suas considerações a respeito do garment. Até quem é membro da igreja, a gente vai tocar um pouco nesse assunto aqui hoje, né? Que me veio na cabeça um monte de coisa agora. Tá vendo? Não tinha nem assunto, ó. Veio na cabeça garment, vamos falar. Agora já tô até está vindo as histórias, né, pra gente conversar. Os garments, para quem não sabe, vamos explicar rapidinho aqui, em poucas palavras. Se você, se eu não me engano, ainda está assim, né? Se você frequenta a igreja assiduamente, depois que você batiza a igreja mórmon por 1 ano, aí você pagando o dízimo, e sem falhar com as suas mensalidades, né? O dízimo, você pode ser elegível a receber uma recomendação pelo tempo, passando por uma entrevista ali pelo bispo, presidente de destaque, sei lá como é que ainda está sendo isso. E aí, com essa recomendação, você pode entrar naqueles templos mormons bonitos que você vê por aí, né? Tem vários locais aí, cidades, geralmente grandes centros, agora estão fazendo templos, de algumas décadas para cá, fazendo templos pequenos, para que as pessoas possam ter esse plus da igreja, né? E quando você entra no templo, lá são feitos o que eles chamam de ordenanças, tal, e trocando tudo em miúdos, ao passar pelo templo a primeira vez, você tem que usar sempre uma roupa, né? E uma roupa de baixo, que se chama garments, que é para você lembrar sempre dos convênios que você fez lá. Então é uma roupa que fala que você tem que usar por toda a vida, roupa de baixo, que você compra nas lojinhas do templo, tal. Não sei como é que tá comprando hoje isso aí. E geralmente é um calção, né? Uma camiseta, sei lá, fica por baixo.
material fininho e tal, e tem uns símbolos lá, né, o compasso, esquadro, aquela coiseira toda lá. Que a gente ainda vai falar desses símbolos aí que são utilizados no templo, né? Isso aí tem um episódio que a gente precisa falar assim, né? Quando a gente tocar nesse assunto. Então os garments são isso, essa roupa aí. E eu ouvi uma pessoa falando que saiu da igreja, ela passou lá, tipo, sei lá, 30 anos na igreja, né? Um bom tempo também. E ela falou que pra ela um dos maiores pesadelos era esse garment. Usar lá porque você tem que usar, né? E por quê? Calor, imagina, Brasil, calor, tem que trabalhar e um monte de coisa. E às vezes você tá com aquele garment lá e muita gente não se adapta, pode passar anos e décadas. E o garment é aquele negócio, né? Eu lembro que quando eu fazia missão, era um local distante onde tinha templo. Era difícil para as pessoas comprarem os garments. Então, por exemplo, me veio aqui na cabeça agora uma família que eu conheci quando eu era missionário, que você sabe que o garment, que é uma roupa de baixo, você às vezes consegue ver a pessoa usando quando ela está usando uma camiseta ou uma camisa mais clara e você vê por baixo o garment. E tinha um senhorzinho que ele estava usando um garment todo rasgado, mas a gente dava para ver por baixo, tudo rasgado, né? Bem assim, faltando até pedaço, né? Aí o meu companheiro, um companheiro que eu tinha, ele era mais perguntava mesmo, falava na cara dura, né? Ô irmão, eu lembro até hoje. Ô irmão, esse garment rasgado. Como é que o cara foi perguntar isso? Mas irmão, esse garment rasgado aí. Aí o senhorzinho falou assim: não, é que quando eu fui pro templo, a gente foi lá pra São Paulo, né? Que é lá do Nordeste. Aí ele falou: a gente foi pra São Paulo, porque na época tinha só lá, né, em São Paulo. Aí pegamos uma caravana, viajamos, sei lá, 10 dias, sei lá quantos dias. E passamos pelo tempo e lá a gente viu que tinha que usar o garment, já compramos uns 3, 4 e usamos tal. Isso aí fazem, sei lá, 10 anos, sei lá o que ele falou. Nunca mais voltamos. Mas tem que usar o garment a vida toda. Então ele só tinha aqueles. Então ele usando, rasgava tal, e era difícil comprar, não sei como é que fazia isso aí antes. Não sei se era só nas lojas de tempo, acho que tinha um jeito de encomendar, mas não sei nem como é que faz, acho que era meio difícil de fazer isso. Mas aí essa roupa de baixo que você tem que usar a vida toda para te lembrar o que você fez no templo. Essa é o objetivo, né, que alegam você ter que usar essa roupa aí. E um dia a gente vai ter que falar também, porque rola um comércio por trás desses produtos que a igreja vende, tá? Porque tem alguém que produz, alguém que fornece e tal. Um dia a gente vai falar. As pessoas ficam sempre falando assim: não, é baratinho, é só o preço de custo. Ah lá, ali a Rona por R$2. Mas um dia a gente vai falar isso, uma coisa que já chegou até meus ouvidos a respeito da venda de produtos que a igreja tem, tá? Um dia a gente vai falar sobre isso. Mas eu não quero misturar aqui, que senão eu mesmo vou me confundir para falar. E aí esses garments, tem muita gente que não gosta, sai da igreja e fala: ainda bem que eu não tenho que usar mais. Porque às vezes incomoda, tem gente que não gosta. Até queria que você comentasse embaixo aí. Até você que é membro, que tá me ouvindo, comenta no YouTube. O que você acha do garment? Às vezes você não quer falar. Por quê? Você quer ser certinho e tal. Mas isso te incomoda. Às vezes você não quer falar. Então comenta aí, poxa, vai, se liberta, põe pra fora, tá? Você vai se sentir melhor. Põe anônimo, sou anônimo, não quero falar, olha, o garment é assim, sim, sou membro da igreja, vai lá, as pessoas vão gostar de ouvir. Uma hora ou outra você vai ter que ser sincero com você mesmo. Uma das piores besteiras que a gente faz na vida é não ser sinceros com a gente mesmo. Mas aí eu queria falar o outro lado da moeda. Isso é importante que eu vou falar. Porque isso mexe com o nosso emocional. A gente fica preso em algumas coisas. E isso é o outro lado do garment. Acho que eu quero tocar aqui com vocês nesse assunto. Ao mesmo tempo que a gente vê muita gente que depois sai da igreja: pô, eu não quero mais esse garment feio, incomoda no calor, fica suando, tal, não aguento. Alguém aqui já parou para pensar no contrário? Vamos falar sobre isso agora. Acho que é bom a gente despender um tempo sobre isso. E o contrário do negócio? E se a pessoa acostuma tanto que ela não consegue tão facilmente se libertar dos garments? Eu nem estou falando
porque tem pessoas que às vezes ficam presos por isso. Olha, eu não acredito mais na igreja, eu não acredito mais em Joseph Smith. Para mim, eu sei que aqueles enlatados USA que me colocaram goela abaixo não era só para me manter lá na coerção, no medo. Mas os garments, se eu tiro, eu me sinto mal. Pararam para pensar que tem gente assim? E isso não é problema de fraqueza. Ah, você ainda está apegado à corporação Mormon. Isso aí, na verdade, é o que mexe tanto com o seu emocional que você fica preso emocionalmente com o objetivo daquilo. Nem é mais pela corporação Mormon, mas te colocaram tanto na cabeça que enquanto você estiver usando aquilo, você vai ficar protegido. Aí você sai da corporação Mormon, mesmo não acreditando em mais nada, aquilo que você carrega no seu corpo, você não consegue mais tirar tão facilmente. Porque você vai sentir, entre aspas, você vai se sentir sem roupa. Porque você fala assim, pô, eu tô desprotegido. Por quê? Te colocaram tanto isso na cabeça. Então tem pessoas, e eu conheci, pô, eu não acredito mais em nada, ouço o seu podcast aqui, a Vânia, Mormon Sem Censura, o Tom e a galera aí, mas eu não consigo tirar os garments. Psicologicamente mexe, porque é isso aí. Quando a gente fala coerção e medo, não é palavras ao vento. Você fica coagido e te coloca um medo por tanto tempo que agora que você pode não ter isso, você fica preso, e nem é culpa da pessoa, é culpa de um sistema que a fez ser assim. Entende? Então por exemplo, se eu encontrar hoje um ex-mormon, poxa, eu não quero mais fazer parte da igreja e tá usando o garbo, eu vou entender. Geralmente até por isso. E tem. Agora, o outro lado da moeda disso, as pessoas que não estão, isso aí acho que é uma coisa mais prática de se falar. Às vezes as pessoas não querem tirar o garment, por exemplo, porque eles se acostumam. Aí já é mais uma coisa mais do corpo, né? Por exemplo, eu saí da igreja, sei que não tem nada, não faz mais sentido nada aquilo, mas eu não consigo usar uma outra roupa de baixo se não for o garment. Por exemplo, eu vou falar por mim, né? O garment, por exemplo, desde quando eu passei pelo tempo, quando foi mesmo? Quando fui pra missão, 19 anos. Usando o garment até os 42. E aí? Vocês entendem como é que é a coisa? E aí você acaba, agora simplesmente você vai trocar suas roupas de baixo e tal. E você fala assim, calma aí, meu bem, eu acostumei demais. Será que eu consigo me adaptar? Então tem pessoas desse jeito. Então os garments, eles são prejudiciais em certo ponto, até quando você quer deixar a corporação Mormon. Mas tem muitos outros episódios que os garments, a gente pode falar a respeito disso. Tem pessoas que passam vergonha com o garment, isso acontece. Quem é homem aqui deve saber, um dia eu tava no vestiário da academia, do trabalho, algum lugar, num clube, e as pessoas viram e começaram, o que é isso, roupa de baixo e tal, aí eles ficam até brincando, né, fazendo piadinhas. E isso acontece, por quê? Cara, te jogam de um jeito, né, como um peixe fora d'água, e você tem que ficar se justificando, ou passando por isso. É lógico, ninguém tem nada a ver com a vida do outro, mas caramba, você usa uma roupa de baixo que é totalmente diferente de todo mundo. Aí depois você sai e fica preso das maneiras que a gente falou aqui com isso, aí ainda você é o culpado. É complicado, a corporação Mormon, ela sabe. Tem pessoas falando que na verdade eu já ouvi isso muito, né, que a corporação Mormon, ela tem especialistas desde o começo do século, lá 1900, ali começando, eles já investiram em como você prender as pessoas por religião, porque isso aí é velho. Os portugueses chegaram, tal, aí começou a colocar religião para comandar o povo, todo mundo sabe que foi feito dessa forma. E na época de Joseph Smith crescendo, aí chegou o raio do Brigham Young também querendo fazer
a gestão dele lá, da coerção, do medo, e vamos lá, e como é que a gente prende esse povo e tal. Até a ponto de falar, vamos usar roupa de baixo. Vamos usar uma roupa de baixo ali, falar que isso aí é sagrado, que se a pessoa tirar, ela tá na roça. Aí a pessoa fica com isso na cabeça. Pô, aí ela passa 20 anos dentro da igreja, 30, 40 anos. Aí do nada, descobri tudo, mas isso aí, e agora? Pô, como é que eu tiro isso da cabeça? Pessoal, isso é super importante a gente falar. Não é besteira o que a gente tá falando aqui. Às vezes você que se libertou tudo, louco, como é que a pessoa sai da igreja e não consegue tirar esse raio desse cigarro? Lógico, eu tirei no primeiro dia já, mas tem gente que fica preso emocionalmente, psicologicamente, e acontece. Acontece. Por isso que eu sei que a gente tem que entender isso. Desde a pessoa que fica preso, falaram que era uma proteção. Mesmo não acreditando mais na igreja, eu me sinto mal sem essa proteção. Às vezes a pessoa fica preso com isso. Ou simplesmente aquele que fala assim, eu costumei usar por 40 anos uma roupa de baixo como essa, eu não consigo me adaptar com as normais, digamos assim, né? E é todo um trabalho, né, que vai sendo feito aos poucos, de adaptação. Lembra que a gente falou? Às vezes, sair da corporação Mormon, depois de ter passado tanto tempo, é como reaprender a viver em muitos aspectos. Você tem que aprender a viver uma normalidade que você não vivia. Não como as outras pessoas, em muitos aspectos, né? Então, tá vendo? Eu acho que é importante. Eu queria que você, se estivesse me ouvindo até agora, que mais 16 minutos me ouvindo, se você teve alguma experiência ou sua opinião a respeito dos garments, eu queria que você colocasse aqui. A gente ainda vai falar muitos detalhes disso que está passando pela minha cabeça agora, que são assuntos importantes, tá? Que são assuntos desde o porquê que tem aqueles símbolos, que a gente precisa falar desses símbolos, né? Que tem nos garments, lá no templo, em vários locais lá. E a respeito também do que eu fiquei sabendo a respeito de produtos que a Corporação Mormon vende internamente ali. Naquelas lojinhas, tal, e seja onde for, tá? Queria que você comentasse a respeito dos garments, o que você acha disso, o que você acha, você que ainda é membro, está usando, se você tem alguma opinião, é ótimo, realmente me sinto protegido e é a melhor maravilha do mundo, tal. Ou você fala, sei lá, qual é a sua experiência a respeito com os garments? O que você acha disso? Hoje, vendo as pessoas utilizar, e você que utilizava, que não está mais na igreja, que usava o garment, qual é a sua visão hoje disso? Comenta aqui, vamos fazer o seguinte, este específico episódio sobre os garments que a gente está falando, eu vou responder todo mundo nos comentários, vou responder, eu não vou só dar coraçãozinho, seja o que for que você falar, eu vou responder, combinado? Aí você vai ter uma resposta minha ali, é bom que aumenta a nossa interação aqui, tá? Então tá bom, acho que os garments são um assunto importante, a gente devia ter falado já um pouquinho sobre isso. E a Corporação Mormon dá um jeito, como eu falei, tem especialistas na jogada. E eles falam, o que a gente vai fazer? Eu acredito que lá atrás pensaram a respeito disso, como deixar essa galera tão fortemente fixada nessas coisas do templo. Vamos dar uma roupa, Já ganhamos uma graninha, porque a gente vai ter que fazer uma roupa específica para eles ali e eles já ficam presos ali psicologicamente numa roupa que eles não podem tirar, não é verdade? Então é isso, os garments são um assunto importante, deveríamos ter falado sobre isso já há muito tempo. Pessoas já tinham pedido para mim, o que você acha dos garments, tal? Então a gente vai falar a respeito disso e mais alguns adendos a respeito disso aí também em outros episódios, tá certo? Então tá bom. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.